Quando é que o diabo foge? Eu me lembro de uma canção antiga que dizia: cante, irmão, cante sem parar, louve a Deus de todo o coração. É melhor cantar, é melhor louvar, muitas bênçãos estão para chegar. O princípio desta canção destaca o poder do louvor. Na verdade, louvor é uma arma poderosa. Quando um servo de Deus louva, o diabo corre. O diabo odeia toda vez que adoramos a Deus. O diabo é afugentado pelo louvor a Deus. Esta verdade é destacada no primeiro livro de Samuel, no capítulo 16, no versículo 23, que diz: E sempre que o espírito se apoderava de Saul, Davi apanhava sua harpa e tocava. Então Saul sentia alívio e melhorava, e o espírito maligno o deixava. Preste atenção, amigo, no detalhe do texto. Não está escrito que Saul era perturbado pelo espírito dos mortos. Tem pessoas que dizem, está vendo? O espírito do morto veio perturbar o Saul. Não. Aqui diz que era um espírito maligno. Ele era perturbado por demônios. Era um espírito do mal e não o espírito de uma pessoa morta, como alguns ensinam por aí. Saul, rei de Israel, tornou-se uma pessoa perturbada pelos demônios. Seu afastamento de Deus o tornou em uma presa fácil dos demônios. Mas quando Davi, o servo de Deus, ele louvava a Deus com seu instrumento, com a sua harpa, o demônio tinha que ir embora. Por isso, guarde isso no seu coração. O louvor afugenta o diabo. O louvor afugenta o diabo. Quando uma pessoa se submete a Deus em adoração, o diabo corre. A Bíblia afirma em Tiago capítulo 4, versículo 7, portanto, submeta-se a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vocês. Submeter-se a Deus, que o texto menciona, se refere ao fato de nós vivermos de tal maneira que a nossa vida é uma adoração, que a nossa vida se torna louvor a Deus. O diabo é afugentado e então ele mantém distância quando a nossa maneira de viver é uma adoração a Deus. Então, retomando a pergunta, quando é que o diabo foge? O diabo foge quando nossa vida é um louvor a Deus. Quando o nosso estilo de vida é adoração a Deus, é culto a Deus, aí o diabo corre. Por isso, o nosso desafio como servo de Deus é viver para o louvor de Deus. E o diabo? O diabo vai correr, pode crer. Então, ao invés de se concentrar no diabo, concentre em ser a adoração a Deus. Seja apenas um adorador e deixe o diabo com Deus. Se você agregar a sua vida, aquilo que Deus vai lhe tornando claro, guarde bem isto. Toda vez que você começar a praticar e a ser aquilo que a palavra de Deus lhe ensina, você se torna um adorador. Sua vida se torna uma adoração. E tudo aquilo que o diabo tentou fazer ou fez contra você, Jesus desfaz. E o diabo é vencido e posto para correr, porque você se torna adoração a Deus. Agora, honestamente, avaliando no estágio que você está vivendo, você está sendo uma adoração a Deus? Sua vida honra a Deus? E Deus honra a sua vida? Se não, amigo, não adianta prece, não adianta sacrifício. Se não houver obediência, se a sua vida não for adoração a Deus, você se coloca à mercê das obras do diabo. Talvez você esteja perguntando, pastor, e aquelas coisas que o diabo fez quando a gente não era adoração de Deus? Quando Jesus chega, pelo fato de você se tornar uma adoração a Deus, ele desfaz. A Bíblia diz que Jesus desfaz as obras do diabo de tal maneira que ele se torna a pessoa mais poderosa na nossa vida. E aí então o maligno não pode tocar aquele que é nascido de Deus. E porque Deus o protege. Você está observando? Se você se sente perturbado, a sua vida aterrorizada pelo diabo, em nome de Jesus, transforme na sua vida um louvor a Deus. Ela vai atrair a presença de Deus e vai botar o diabo para correr. Bote o diabo para correr da sua vida, vivendo para o louvor de Deus.
e sua vida se tornará melhor.